Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, outra vez com alegria renovada, como sempre falamos, porque é verdade, a alegria se renova quando estamos estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, estudando coisas que nos acrescentam muito, fazem com que nós possamos enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. É muito bom isso, é muito gratificante. Ajuda a gente, inclusive, a não ficar presos a certos vícios, a certas paixões que ainda carregamos dentro de nós. Não sejamos, digamos, hipócritas em achar que já somos livres de paixões, vícios e coisas erradas que ainda trazemos dentro de nós, porque ainda carregamos em nós essas coisas. E é por isso que é tão importante estarmos ligados no máximo possível desses estudos, porque os estudos vão fazendo com que nós percebamos coisas que são fundamentais e que respondem muitas vezes às nossas perguntas, os nossos questionamentos, os nossos porquês, né, as nossas coisas que ficam aqui dentro da gente, martelando às vezes. E é isso, é importante nós nos mantermos sempre no estudo. Se a gente pudesse estudar todo dia, é como eu falo, o culto cristão do Evangelho no Lar, por exemplo, eu não acho, para mim não tem que ter um dia fixo, um horário fixo. Você pode fazer, por exemplo, ao acordar, todos os dias. Faz um culto. Como é um culto? Um culto tem várias coisas. As pessoas às vezes acham que tem que ser daquela forma, né? Aquilo ali é uma orientação. Você pega um livro de página, tipo um Vinha de Luz, Pão Nosso, etc. e tal, abre, faz uma leitura, reflete sobre aquilo, faz uma prece, depois pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Evangelho da Bíblia, faz uma leitura de um trecho, conversa a respeito daquilo, no final faz uma prece, e aí o teu culto pode durar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, aí vai depender do tempo que se dispõe e também do interesse das pessoas, né? Faz uma prece, se quiser, coloca ali um copinho d'água, uma garrafinha d'água, pede para a espiritualidade magnetizar, mas você pode fazer esse culto, por exemplo, como eu disse, todas as manhãs, acordou, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho o livro mais fácil assim, de ir direto ao assunto, abre, leia um trecho, reflete sobre aquilo, mesmo sozinho, reflete sobre aquilo, e aí faz o quê? Faz, depois dessa reflexão, uma prece, agradece a Deus, e é isso. De repente, na hora do almoço, você para, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu fazer um outro culto. Aí tu tá no trabalho, não tá no lar, não tem problema. Qual o problema? Nenhum, zero. Faz a mesma coisa. Tem livros que são pequenos, né, miniaturas, chamado livro de bolso, abre ali, abre ao acaso até, como dizem, faz a leitura, faz a reflexão daquele texto que você leu, faz uma prece, agradece a Deus, agradece a Jesus, à noite, antes de dormir também. Então, podemos fazer o culto de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Em que horário? O horário que for, meus irmãos. O horário que for, a espiritualidade, ela não está preocupada com essas questões aí de essa rigidez humana. Não, ela está preocupada em você se melhorar.
É para isso que serve todo esse estudo que nós fazemos. Tudo isso serve para nos melhorar. E nós só nos melhoramos quando observamos o que está escrito e buscamos aplicar em nossas vidas. Então, iniciando mais um estudo do livro Obras Póstumas, entramos no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Está acabando o livro, né? O capítulo Fora da Caridade não há salvação, e vamos ler então o texto que Kardec nos traz. Estes princípios, para mim, diz Kardec, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto o permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente, não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas, do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer à lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila a consciência e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade e, como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros para que nos desculpem, de sorte a podermos dizer como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se oferecer oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Pensamentos íntimos de Allan Kardec, num documento achado entre os seus papéis. Aí está algo que poucas pessoas conhecem, que é exatamente Kardec colocando em prática o que ele aprendeu com a própria doutrina espírita, a própria doutrina que ele codificou e que ele, inclusive, escreveu. O papel de Kardec na codificação não foi pura e simplesmente de um organizador de mensagens, de um organizador de perguntas e respostas. Não. O papel de Kardec na doutrina foi de um organizador e de um contribuinte com os seus pensamentos para a doutrina espírita. Então nós temos em Kardec alguém que está muito além daquele pensamento meramente humano que nós temos no dia a dia. Ele está muito além do papel que pensam que ele desempenhou ao codificar a doutrina espírita. Ele não foi um simples secretário, como alguns dizem. Não. O papel dele era muito importante e sabemos que o Kardec, o espírito que estava encarnado como Kardec, que nós já fizemos estudos, muitos estudos, e comprovamos que Elias, João Batista e Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denis Arrivaio, são o mesmo espírito. E que esse espírito, há 2000 anos, Jesus já disse que era
o maior dos nascidos do ventre de mulher, ou seja, aquele que ainda precisava reencarnar para o resgate, para a evolução através do resgate, melhor dizendo. Então, já tinha essa evolução toda há 2000 anos. Imagina agora em 1804, que foi quando ele reencarnou, né? 3 de outubro de 1804. Então nós temos nesse espírito um espelho muito grande, um espelho maravilhoso, que mostra para nós o que nós devemos fazer. Nós sabemos que o nosso guia e modelo é Jesus, é óbvio, nós sabemos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Mas o modelo imediato pode ser alguém que encarnou entre nós há pouco tempo, como um Chico Xavier, por exemplo, um grande exemplo de caridade, de humildade, de benevolência, de se doar em função do outro. Chico realmente tem esse valor inestimável. E Allan Kardec também, que é um espírito maravilhoso, evoluidíssimo. E ele vem trazendo aqui uma outra faceta que, como disse, muitas pessoas não conheciam. Mas, meus queridos amigos e irmãos, antes de continuarmos este estudo, quero lembrar que este é o programa Luz na Penumbra e que o nosso estudo é o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Então, nós estamos no capítulo, é um capítulo curto, só tem essa mensagem, que é Fora da Caridade não há salvação, e aqui Kardec foi achado, né? Foram achados os pensamentos íntimos de Allan Kardec, num documento achado entre os seus papéis, né? Tinha lá vários papéis, de repente acharam esse papel que eram pensamentos íntimos dele, falando a respeito da caridade, do amor em movimento que ele fazia e que as pessoas muitas vezes não sabiam. E que ele fala da ingratidão, olha que coisa interessante, ele fala da ingratidão, ele fala que ele ajudaria os inimigos se ele tivesse essa oportunidade. Meu Deus, é uma grandeza muito intensa, muito realmente avantajada. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, lá no Sermão do Monte, e ele fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos, ou o teu inimigo. Isso está no Antigo Testamento, sim, está lá. Aí Jesus vem dizendo assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, caluniam. Essa é a grandeza do Cristo. Mas quando nós pensamos em fazer isso, em executar isso dentro de nós e amarmos alguém que nos fez mal, amarmos alguém que nos prejudicou, é algo que está muitas vezes para nós, né, muito distante. É óbvio que não está. É óbvio que isso é plenamente possível. O que nos impede de amar o nosso próximo, o nosso inimigo, melhor dizendo, não é essa incapacidade nossa de fazer, mas é a nossa má vontade de fazer. É porque nós fomos educados e adestrados, melhor dizendo, para não perdoarmos. Vocês lembram, né? Muitos de nós lembramos que nossos pais diziam, olha, espero que você não brigue na rua, mas se brigar na rua, não volta apanhado. Se alguém te bater, você bate nele também. Não é? Era assim, infelizmente era assim. Era o que a sociedade, né, os nossos pais, avós, etc., eles entendiam que deveria ser dessa forma. Não estamos julgando, não vamos julgar ninguém. Vamos simplesmente observar que isso era uma prática. E que isso é totalmente contrário com aquilo que Jesus nos orienta a fazer. E é por isso que é tão difícil de nós fazermos. Porque nós achamos que se nós perdoarmos, nós estaremos sendo fracos. Não, se eu perdoar, ele vai fazer de novo.
Se fizer de novo, o problema é dele. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir fazer de novo. Porque se eu crescer moralmente, ninguém vai conseguir me atingir. Se eu chegar a um ponto elevadíssimo como Jesus, eu vou chegar, você vai chegar, todos nós vamos chegar, óbvio. E quando nós chegarmos, nós não teremos nenhuma influência dos nossos irmãos que nos odeiam. Porque podem ter certeza, tem muitos espíritos que odeiam Jesus. E Jesus continua amando-os, fazendo o melhor por eles também. Porque Jesus, ele tem aquela frase do Antigo Testamento que o próprio Jesus diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz distinção entre as pessoas. Faz subir o seu sol sobre bons e maus e descer sua chuva sobre justos e injustos. Deus e Jesus também, eles nos amam independente do que somos, do que pensamos, do que fazemos. É isso. Eles nos amam verdadeiramente. Porque amar alguém não é amar só porque a pessoa me faz alguma coisa boa, só porque a pessoa é legal, porque a pessoa, enfim, nos trata bem, nos dá condições, tem possibilidade de fazer coisas boas para mim. Não, amar é amar independente do que o outro faça por mim. É por isso que é tão grande essa mensagem, esses pensamentos, né? Esses fragmentos de pensamentos íntimos de Kardec, que termina esse último parágrafo, então, é algo maravilhoso. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. No passado existia essa necessidade que, inclusive, foi instituída por Moisés, a lei de talião, ou lei de tal e qual, que era a questão do olho por olho, dente por dente. Nós já explicamos em alguns outros programas também que a lei de talião foi instituída num tempo em que, por exemplo, duas tribos, imaginemos duas tribos. Então, alguém de uma tribo ia na outra tribo e matava alguém dessa outra tribo. Essa outra tribo se juntava todos, ia lá, dizimava a tribo inteira. Então, para evitar isso, Moisés instituiu essa lei de talião, repetindo, ou lei de tal e qual, onde ele dizia: se alguém de uma tribo matar alguém da outra tribo, esse alguém que matou deve ser morto. Se esse alguém não for encontrado por algum motivo, deve matar alguma pessoa dessa outra tribo. Isso já era um avanço, por incrível que possa parecer. É incrível, mas são 3.500 anos atrás. Então ele institui o olho por olho, dente por dente. Se alguém for lá numa tribo e arrancar o olho de um, tem que ir lá arrancar o olho de outro na outra tribo. Não os dois olhos e nem dizimar a tribo inteira. Agora, isso é 3.500 anos atrás. Por isso Jesus fala: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então Jesus, quando ele vem dizendo: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas aí vem uma tradução errada, que é cumprir. O nosso pastorino diz que a palavra que está ali colocada em grego é plerosai. A palavra em latim é adimplere. Essas duas palavras querem dizer completar ou complementar, levar à perfeição. Então, Jesus teria dito, não eu vim cumprir, mas teria dito: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, vim levá-la, ou levar a lei, né, à perfeição, complementar, melhorar. É por isso que ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos,
Eu, porém, vos digo. Então temos aí a lei de amor sendo instituída por Jesus, e ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, ele nos considera amigos. Nós não somos amigos de Jesus, é óbvio. Ainda não, porque nós ainda fazemos coisas que ele já nos orientou que não seriam boas, que não era para ser feito. Não podemos pensar que vamos agradar a Jesus fazendo as coisas que nós fazemos muitas vezes, né? Desejando o mal de alguém, ficando chateado com alguém só porque alguém me falou isso ou aquilo de forma errada. Não, é preciso que nós entendamos que o nosso papel, principalmente como espíritas, é o papel de apaziguar, é o papel de harmonizar, é o papel de não discutir. Se nós queremos saber se algo está certo ou errado, é só perguntar: isso aqui vai fazer bem para as pessoas, para todo mundo, não só para um grupo, não, para todo mundo vai fazer bem? A gente tem que botar na balança se alguma coisa vai fazer bem ou não. Se aquela coisa tiver pelo menos dúvida, se nós tivermos dúvida se aquilo ele vai fazer bem ou não, não devemos fazer. Mas se nós tivermos certeza que vai fazer bem para todos, principalmente para todos, sim, devemos fazer. Se vai fazer bem para alguns, mas não vai prejudicar ninguém, ótimo, devemos fazer. Agora, se nós sabemos que vai ajudar a um e vai prejudicar a outro, está errado. Porque sempre quando alguém é prejudicado, a coisa não está correta. Então, são reflexões que nós devemos fazer para que nós possamos compreender como eu devo agir, como eu devo fazer para ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita. Vamos repetir aqui aquilo que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, olha aí, transformação moral, e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. Domando as nossas más tendências. Não é pura e simplesmente achando que nós vamos nos transformarmos em pessoas do bem da noite para o dia. Nós vamos domando as nossas más tendências, nos transformando moralmente, fazendo com que aquilo que eu fazia antigamente, que eu achava bom, que eu não estava nem aí se ia prejudicar alguém ou não, mas fazia, agora eu começo a pensar, começo a refletir, começa a me fazer mal. Se eu sinto que eu estou prejudicando alguém, eu começo a me sentir mal. Se eu sinto que eu falei alguma coisa e que magoou alguém, meu Deus, aquilo faz mal para mim. Então, eu preciso realmente trabalhar dentro de mim para que eu não faça essas coisas, para que eu faça o contrário dessas coisas, para que eu faça a coisa certa, a coisa boa, e não que eu fique nessa onda, entre aspas, de ir na onda e fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. Bom, meus irmãos, nosso programa está terminando. Gostaria de pedir para que vocês não saiam daí, não desliguem seu rádio, não saiam da internet, porque logo após o intervalo teremos a sequência do programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Nós estamos nos despedindo por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a vocês pela possibilidade de estarmos juntos estudando esse livro Obras Póstumas. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós desenvolvemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sistemática. Nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos desenvolver os itens 29 subsequentes que tratam do tema o sacrifício da própria vida. Quer dizer, ou seja, vamos falar do suicídio. E para realizar essa tarefa temos, como todas as semanas, a nossa presença querida do Antônio de Pádua Barbosa. Vamos dar um alô para ele e pedir que ele reflita conosco sobre a questão do suicídio, que são perguntas feitas por Kardec e respondidas por São Luís. Olá, Antônio. Olá, Marta. Nós vamos dar continuidade hoje a esses temas mais, vamos dizer assim, tristes, né? É verdade. Trazidas por São Luís, conforme nós estudamos no programa anterior. Então, o sacrifício da própria vida, né? A gente, em princípio, lê o título e pensa que é a pessoa que vai sacrificar a própria vida em proveito de outro, né? Mas isso é um tema para outra pergunta. Neste caso aqui, está sacrificando a própria vida de uma forma que, vamos dizer assim, seja um terceiro responsável pela sua morte, porque não tem coragem de cometer o suicídio. É um tema complicado. Vamos ver a pergunta de Allan Kardec. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Veja bem, a pessoa está pelas tampas com a vida, quer se matar, mas não tem coragem. Aí inventa de se alistar no exército, para a batalha, para lá acabar sendo morto na batalha e ainda vai sair de lá como herói. Ou seja, quer usar a sua covardia como motivo para a glória. Isso. Aí é complicado. O ser humano não é fácil, Marta. Que quer medalha para covardia. Sem dúvida. O cara é covarde, porque não tem nem coragem de se matar. Quer dizer, o suicídio, no caso, pode ser até um ato de covardia. A gente não sabe o motivo que ele está querendo suicidar, mas pode ser um ato de covardia. É covardia dobrada porque nem tem coragem de cometer o ato. Aí arranja um jeito de ser morto por uma batalha e ainda sai de lá como herói. Aí fica difícil. Pô, né? te contar. Nós humanos não somos fáceis, cara. Mas vamos lá. Resposta aqui de São Luís, Paris, 1860. Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre de abreviar a vida, havendo por conseguinte suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. Muito bem, se o cara quer defender sua pátria, tem que ficar vivo para defender a pátria e não continuar. Morrer. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com a intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Ou seja, pela doutrina espírita, ele zerou o processo, continua sendo um suicida. Isso. Eu acho que ainda é agravado, porque o fato de ele ter feito uma outra pessoa tornar-se um assassino. Com certeza. Mas induziu a outro. O outro a ser um assassino. Né? Porque dependendo das circunstâncias, pode levar o outro até a ficar com remorso de ter feito aquilo. Entendeu? E, às vezes eles faziam isso com duelo. Desafiavam para um duelo e não agia bem para ser morto no duelo. Isso.
Geralmente o camarada que era traído e era desafiado no duelo, então ele ia para o duelo e não se defendia de fato para ser morto no duelo, para sair como herói, não sair como enganado, digamos assim. Você vê as coisas que antigamente aconteciam, Marta, não são mole, né? É verdade. Agora, a gente percebe, né, que por mais artimanha que o homem queira, né, fazer para se livrar, porque está sempre querendo se livrar da culpa, né? Os espíritos, né, Deus, evidentemente, né, sabe, porque o que determina tudo é a intenção. Então isso é muito interessante, né, Antônio? Porque você vê, a intenção do espírito não vai ser coberta, ele vai ser revelada. E é por ali, pela intenção, que alguém pode ser condenado ou também pode ser até salvo. Porque existem situações, né, que a gente vê no livro Céu e Inferno, que o espírito tem a intenção, mas uma intenção positiva, né, não de suicídio, evidente, né, são outras circunstâncias. E ele, então, avaliado pela intenção boa, ele se livra de muitas expiações. Sem dúvida, tudo é função do que a gente intenta fazer. Ou seja, são as coisas que estão no nosso sentimento, no nosso coração, que vai até o nosso pensamento antes de nós agirmos. Então não vale simplesmente o que você fez, o que você agiu, mas sim o que você pensou e sentiu. Claro. O motivo pelo qual você foi fazer isso. E só você sabe, só você e Deus sabe. Porque você não tem como esconder a sua vibração de Deus e dos espíritos que estão acompanhando o processo. Então, você não tem como esconder. Você pode esconder dos seus pares aqui. Claro. Mas de Deus e dos espíritos você não consegue esconder. Sem então, dúvida. Isso... Pena que nem todas as pessoas têm o interesse ou a facilidade de ler essas coisas. Para entender, para buscar outra solução para os seus problemas que não seja essa da morte. Exatamente, com certeza. O cara resolveu o problema do suicídio, quem sabe num outro capítulo aqui do livro encontrar um consolo, encontrar uma resposta para as suas perguntas, né, através da doutrina, que evitem que você vá tomar essa decisão tresloucada, né, do próprio suicídio ou de um suicídio driblando as circunstâncias para enganar a si próprio. É verdade. Então, e assim, né, até também para que você cresça um pouquinho, moralmente falando, e você perceba que você jamais vai enganar a Deus. Porque isso é tão básico, né? É básico, né? Mas o que está acontecendo, Marta? Essa que é a grande dificuldade. As pessoas acreditarem em Deus. Sim. E hoje, infelizmente, a tendência da população do globo, principalmente aquela população mais desenvolvida, essa população está tendente a não acreditar em Deus, não acreditar em nada disso. Entendeu? São extremamente materialistas. E é por isso que nesses países, nessas populações, o índice de suicídio, de doenças psicológicas, está se aumentando de uma forma dramática. Porque eles não têm a quem apelar. Situações pelas quais você passa e que o coitado do psicólogo ou do psiquiatra não consegue resolver. Tem coisas que você não conta nem para ele, nem para o psicólogo você conta. Está lá dentro de você, você não conta. Aquilo que é o motivo de você querer acabar com a vida. Você não acredita em Deus, então como é que você vai resolver a equação? Eu tenho acompanhado aí situações dramáticas desse tipo de gente, cara, no mundo todo. Graças a Deus, o Brasil é uma exceção nessa situação porque o planeta está passando. O Brasil é uma exceção. Entendeu? O povo brasileiro, com todos os seus problemas, é um povo que acredita em Deus. Existem diversas formas de acreditar em Deus, cada forma é a religião de cada um. Mas 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Então, na hora H, apela para Deus. Mesmo que seja culpado de uma série de coisas, mas apela para Deus. E Deus não deixa nenhum apelo sem eco, sem resposta. Sem dúvida. E nos outros não, o cara não quer nem saber.
Entende? Então, eu estou vendo isso com muita tristeza. E acontecer isso aí nesses países, eu não acho difícil acontecer, não. Por que você acha que um camarada vira mercenário? Exércitos hoje de grandes países não são mais exércitos de conscritos, cara convocado, serve ao exército, ou se alista. Não, o exército é um exército de mercenários. Gente que é paga para ir lá lutar. E essas pessoas, às vezes a intenção é justamente essa. Não tem nada a perder, vou para a luta lá. Pelo menos eu ganho dinheiro, deixo para minha família, que são bem pagos, né? Se eu morrer não tem problema, eu quero morrer mesmo. Se eu matar alguém também não tem problema, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, matar ou morrer, tanto faz. Não se espante não, mas isso está acontecendo hoje no planeta. Essas coisas que a gente sente, essa vibração horrível pelo qual o planeta está passando, dá nesses pensamentos aí complicados. Há 100 e tantos anos, Santo Agostinho já alertava, olha pessoal, não vai nessa que não vai resolver. Mas eles não querem, primeiro acreditar em Deus, não querem acreditar. Entendeu? Porque também eles querem acreditar num Deus que resolve instantaneamente todos os seus problemas. Como nós sabemos que não é assim. Claro. Deus não vai resolver os seus problemas. Deus vai dar força a você para você resolver os seus problemas. Vai dar compreensão a você, entendimento a você perceber o que levou você a estar passando por esses problemas. Aí você vai entender o que você fez, o que você está passando, e vai ver, puxa vida, eu vim assim, foi aqui que eu errei, deu essa consequência. Então eu tenho que fazer isso para mudar. Isso Deus vai lhe ajudar. Mas Deus não vai acabar com seus problemas, seria injusto. Ele vai acabar com os problemas de todo mundo, então, para ser justo. Claro. Ele acaba o problema daqueles que querem acabar. Pedem a Deus misericórdia, reconhecem que estão errando, se não sabem em que erraram, reconhecem que erraram de alguma forma, pedem ajuda, auxílio, resignação, coragem para resolver os problemas. E aí, consegue resolver, não resolve tudo, resolve grande parte. Mas para isso tem que acreditar em Deus. E essas pessoas não acreditam. Eu tenho pessoas que moram, meus amigos, que moram no exterior, me narram fatos que realmente a pessoa a pessoa que acredita em Deus nesses países fica com medo de dizer que acredita em Deus nas rodas de amigos, que é olhado assim de banda. Pô, esse cara é um ignorante, um boçal, acredita em Deus. A pessoa fica até com vergonha, Marta, dizer que acredita em Deus. E vai dar nisso. Exatamente, aí cai, né, nesse desespero, porque quando se vê diante de dilemas insolúveis, né, aparentemente, ele não sabe a quem apelar, né? Já na outra pergunta, Kardec falou o seguinte: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Já é um caso diferente, né? Isso. A pessoa sabe que pode morrer naquela ação, mas é para salvar a vida de alguém. Quantas vezes a gente vê isso aí? Salvar a vida faz isso toda hora, porque nem sempre... Ele não tem certeza que se jogou na água para salvar alguém, que ele vai voltar. Que ele vai voltar. O bombeiro, quando entra na chão para salvar alguém, não sabe se vai voltar. Ele não tem certeza que vai morrer, mas ele não tem certeza que vai voltar também, né? É verdade. Então diz ele aqui de São Luís: desde que não haja intenção de buscar a morte, que é o caso, estou falando, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes a providência quer levar à prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, mais uma vez, aquilo que você falou, vale a intenção. Ele está com a intenção de salvar a vida, não está nem dando conta do seu risco, do risco que está correndo. Então, mas quem sabe lá, na hora H salvam-se os dois. Entendeu? Então, e às vezes ele vai sucumbir, mas ele precisa passar por aquele tipo de morte. Ele ali está resgatando alguma coisa antiga do passado em que ele provocou morte de alguém desonrosamente.
Agora vai ter que ter uma morte honrosa para limpar o passado. É o passado, é. Então, nós não temos noção desses meandros. A gente não tem acesso a isso. Então, por isso é que nós temos que aceitar que tudo pode acontecer e não ficar julgando, nem deixando e falando o que deixa de falar. Porque a gente não sabe a circunstância de cada um, de cada momento que levou aquilo. Sem dúvida. Entendeu? Então, mais uma vez, estou repetitivo, mas é isso. A doutrina espírita que nos dá essa base de entendimento. Já no último item 31, proveito dos sofrimentos para outrem. Pergunta Kardec. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Bem, São Luís nos responde aqui. Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo de poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Então é válido, se você se sacrifica em benefício de outras pessoas, se sacrifica moralmente, passa por dificuldade, aceita esses sacrifícios, dores ou até tormentos que passa resignadamente. Como ele diz aqui, tanto é bom materialmente para aquelas pessoas a quem você quer beneficiar, como moralmente, que você está dando um exemplo. Isso, o mais característico que tem são os pais em relação aos filhos. Né? Enquanto os pais se sacrificam de todas as ordens, material, econômico, financeiramente, moralmente, de tudo quanto é jeito, para dar bem-estar aos filhos. Então, tanto dão bem-estar material, como dão exemplos de resignação, de acatamento às determinações da vida. Então, nisso aí, há um proveito. O sofrimento tem um proveito. O que ele, na pergunta que Kardec fez, que está dizendo, é que a pessoa não pode fazer isso com a intenção de no futuro se beneficiar desses sacrifícios. Tem que fazer naturalmente. Fez o que queria fazer, o bem dos outros. Não está visando, não, eu vou me sacrificar aqui pelos meus filhos, por não sei quem, porque depois eu vou ganhar méritos, ganhar... Não tem nada a ver. Você está fazendo aquilo que é o certo. De repente você está só mas retribuindo algo que lhe foi feito antes. Você não está fazendo nada a mais. Você está apenas retribuindo aquelas pessoas que você está beneficiando hoje, coisas que você recebeu no passado e foi ingrato. Sim. Então agora é a vez de você retribuir. E não fazer visando uma benesse no futuro, com relação a isso, né, Marta? Com certeza. Quer dizer, é necessário que tudo que você faça sempre com o desprendimento, de forma espontânea. Porque aí sim, ele vai ser aceito por Deus. E lógico, você vai ter, inevitável, da lei divina, você vai ter a sua recompensa. Mas se você fizer calculado, aí já perdeu, né, essa oportunidade, porque calculado é interesse. E, segundo lá o Livro dos Espíritos, o interesse é, depois do egoísmo e do orgulho, o pior dos vícios. Né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Agora, ter também a consciência de que não precisa ter esse tipo de pensamento, porque certamente é da lei divina que aquilo que você faz de forma espontânea, amorosa, né, visando apenas o bem-estar do próximo, aquilo vai ser recompensado por Deus. Então, é essa a importância desse sofrimento, né, para terceiros. Então, você vai dar exemplo, como o Tony falou, para aqueles que estão ao seu redor e para aqueles do seu convívio, aqueles que conhecem você de alguma forma e, logicamente, beneficia pelo próprio sacrifício aquele, né, que estará passando pela situação. Então, isso já é uma outra situação, uma outra circunstância que Kardec apresenta para São Luís responder, né? E em relação ao sacrifício da própria vida, né,
Se for apenas por covardia, por não querer, não ter coragem de enfrentar o que a vida está te apresentando de prova, de dificuldade, com certeza vai ser complicado para você, né? Porque você estará não só saindo de uma circunstância difícil que o levou a ter aquela atitude deslocada e ainda está gerando situações mais complexas ainda por essa decisão equivocada, né? O suicídio é sempre uma decisão equivocada. Então, peça força, está difícil, está passando por um drama muito difícil e está achando que não está conseguindo suportar, peça a Deus. Peça a Deus, converse com Deus, fale com Deus e peça forças para que você possa suportar e transcender aquelas dificuldades. E lógico, Deus vai te dar até uma inspiração para que você saia daquela circunstância. Então é isso, Antônio. Vamos ficando por aqui por hoje e desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.